Estamos entrando praticamente na última parte da santificação. Eu gostei muito dessa parte, que são algumas coisas que a gente faz na prática, que a gente não percebe a profundidade espiritual. Tem algumas atitudes que a gente toma e a gente não percebe. O assunto de hoje eu achei bastante peculiar, interessante, porque é uma coisa que a gente combate erroneamente. A gente combate. Mas por que a gente combate? Porque a gente ouve de uma maneira diferente. O assunto hoje é santificação e as boas obras. Então, geralmente a gente combate porque é passado para nós que as boas obras são erradas, que elas não servem para a salvação. E não servem mesmo. A salvação não. Você pode fazer todo tipo de boas obras que ela não vai mudar o seu destino eterno. O que muda o seu destino eterno é a salvação de Jesus Cristo. Mas uma coisa interessante, a santificação, obrigatoriamente, quem está numa vida de santificação, obrigatoriamente, uma coisa natural, ela faz boas obras. A diferença é o motivo que ela faz. É lá dentro, a disposição. Qual é a disposição que a pessoa está fazendo aquilo? Às vezes você pode, vou tomar um exemplo, quem trabalha na casa de alguém, você vai fazer a comida porque é uma mera obrigação, você paga para aquilo. Você pode estar fazendo a mesma comida de um modo prazeroso, você está fazendo ou para o neto, para uma filha, para o marido, para o esposo, para um convidado, para o irmão de fora. A ideia de boas obras e santificação é mais ou menos essa. Você tem que fazer, mas não com a intenção que você fazia antes. Antes, você fazia as boas obras com a intenção, provavelmente, de agradar alguém, para matar a fome de alguém, ou saciar alguém, beleza, mas não é essa a finalidade das boas obras. Então nós vamos ver agora aqui a relação da santificação com as boas obras. A santificação e as boas obras são interrelacionadas muito intimamente, precisamente como a velha vida se expressa nas obras do mal, assim a nova vida que se origina na regeneração e é promovida e fortalecida na santificação, naturalmente manifesta nas boas obras. É isso que eu estava falando. Quem tem uma vida de santificação, naturalmente ela tem que fazer boas obras, obras boas. Isso a gente até chama como fruto nosso. Se você tem uma vida errada, você vai fazer as coisas de uma maneira errada. Se tem uma vida certa e boa, ou está sendo buscado isso, ou aperfeiçoado para isso, a tendência sua é fazer atitudes dessa forma. Vamos ver mais ainda, vamos continuar lendo. A natureza das boas obras. As boas obras são essencialmente diversas quanto à qualidade moral das ações dos não regenerados e que são expressões de uma nova e santa natureza como o princípio do qual elas provêm. Essas são obras que Deus não somente aprova, mas em certo sentido também recompensa. Eis as características das obras espiritualmente boas. Então aqui está dizendo o que, queridos? O homem sem Deus, a pessoa sem Deus, ela naturalmente ela faz alguma coisa, mas se torna uma obra má porque a disposição da pessoa é má. Então às vezes quando alguém dá uma cesta básica, vamos falar assim, uma coisa mais prática, lá no fundo ela está fazendo aquilo pelo quê? É para glorificar Deus? Não. Descargo de consciência, se promover de certa forma, ou promover a entidade dela, não tem aquela visão, tipo assim, estou fazendo para agradar a Deus. E quando nós, a partir do momento que a gente passa a ter uma nova experiência com Deus, a partir do momento que a gente passa pela regeneração, a gente começa a ter a disposição e a visão diferente. Vamos ver algumas características de uma nova e boas obras. São frutos de um coração regenerado, visto que sem isso ninguém pode ter a disposição, obedecer e o motivo glorificar a Deus exigido. Então a primeira coisa, queridos, que acontece? É fruto de um coração regenerado. As boas obras têm que ser fruto de uma pessoa regenerada e convertida. Isso é, se eu fizer alguma coisa como regenerado, e uma pessoa fizer não regenerada, para Deus aquela obra lá não tem nada de boa. Porque não veio de uma essência boa, não veio de uma disposição certa. Vamos dar um outro exemplo? Uma coisa, isso. Tem um bom exemplo aqui. Junta a gente aqui, faz uma vaquinha e compra 10 brinquedos e dá para 10 crianças carentes. Agrada a Deus? Agrada.
vê um traficante ou um mafioso ou um bicheiro, compra e dá 10 mil brinquedos. Agrada a Deus? Não. Por quê? Da onde procedeu aquilo? Qual foi a base daquilo? Vamos ver alguns textos bíblicos? Mateus 12, 33 e Mateus 7, 17 e 18. Vamos lá? Mateus 12, 33 e Mateus 7, 17 e 18. Então, a primeira coisa, são frutos de um coração regenerado. As boas obras, espiritualmente falando, são fruto, as boas obras, espiritualmente falando, são frutos de um coração regenerado. Aí eles têm a disposição certa. Qual é a disposição? Obedecer. Por que é que eu faço as boas obras? Porque eu estou obedecendo a Deus. Qual é o motivo? A glorificação de Deus. A partir do momento que as minhas boas obras não é obedecendo a Deus e não é para glorificar a Deus, não se tornam boas obras. Mateus 12, 33. Vamos ouvir? Vou fazer a árvore boa e o seu fruto bom. Vou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí deixa bem claro, pelo fruto conhece a árvore. Então a árvore boa, obrigatoriamente, tem que produzir frutos bons. O fruto é a essência da árvore. Aí nós sabemos tranquilamente. Eu não vou plantar uma mangueira e esperar colher laranja. Não tem como isso. Não vou plantar um pé de limão e querer colher aquela laranja lima, docinha. Não tem como. Então, queridos, as boas obras agora têm que ser fruto do nosso coração. Mateus 7, 17 e 18. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então o que ele diz aí? Aí vem até uma coisa interessante e preocupante, queridos. Toda árvore boa produz fruto bom, toda árvore má produz fruto mau. Mas e nós? E esse fruto que está falando aqui, queridos, eu achei interessante, não está falando de ganhar alma. É fruto que tive que ser naturalmente. É eu sair da minha casa e levar um litro de leite para alguém, é eu ir na casa de alguém levar uma roupa, porque Deus mandou fazer isso e porque eu quero que Deus seja glorificado. Eu tenho feito isso. Porque pode ver que não tem uma terceira alternativa. Tem. Diz o quê? A árvore boa, bons frutos. A árvore má, maus frutos. Falou, a árvore boa, nada. Não diz isso. Não há uma terceira alternativa. Aí, Jesus é taxativo. Ou bom, ou traz bons frutos ou traz maus frutos. Aí vem aquela dúvida: que fruto que eu estou dando? Se eu estou sendo santificado por Deus, estou sendo santificado constantemente. A Bíblia nos ensina, já falamos aqui, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de redenção. Então Deus está constantemente trabalhando em nós. Então, quer dizer, algo está acontecendo em nós constantemente. Mas cadê os nossos frutos? Não estamos tendo? Então tem alguma coisa errada. Deveríamos ter isso, porque primeira coisa, é em obediência a Deus. Em obediência a Deus. Segundo, é para que Deus seja glorificado. A segunda característica sobre as boas obras em relação à santificação não estão apenas em externa conformidade com a lei de Deus, mas também são feitas com consciência, obediência à vontade revelada de Deus. Isto é, porque são exigidas por Ele. Elas brotam do princípio do amor a Deus e do desejo de fazer a sua vontade. Aí que vem a preocupação. Nós amamos a Deus? Amamos a Deus. Não é isso que a gente fala? A gente canta, confessa, fazemos orações bonitas. Mas se eu amo a Deus, por que eu não faço boas obras? Não sei se eu estou conseguindo passar com clareza. Como era o conceito que a gente tinha de boas obras antes? Coitadinho do fulano, está passando fome, eu tenho que fazer para ajudá-lo. Não. Eu tenho que ajudar alguém por amor a Deus. E para que, através daquela ajuda, Deus seja glorificado. Mas aí, queridos, vem um grande problema. E se eu não estou fazendo? Porque a maior maneira de revelarmos, de demonstrarmos o amor, é falando? Não, é fazendo. É com atitude. Se eu amo alguém, as minhas atitudes vão provar aquela pessoa que eu a amo. Aí eu amo a Deus. Deus está esperando que eu prove com atitude. E aí, a Bíblia tem vários exemplos recheados disso. Que Deus, lá em Mateus e Romanos fala, mas
Deus prova o seu grande amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus veio mostrando o amor dele, não falando, mas fazendo. A criação é uma prova disso. A aliança das obras é uma prova disso. O pacto da graça é um exemplo disso. O envio de Jesus ao mundo é um exemplo disso. E aí a vida do Espírito Santo é um exemplo disso. Por que o Espírito Santo veio? Foi mandado para que a gente não ficasse órfão. Então tudo isso é demonstração de amor, com atitude. Adiantaria, queridos, vamos dar um exemplo bem estrúxulo aqui, bem estranho. Deus fica, olha meu filho, te amo, olha meu filho, eu te amo, e você doente, você passando fome, e a sua casa caindo. Você vai falar o que com Deus? Poxa, o senhor me amar menos e fazer mais? Isso que você vai falar. E Deus às vezes está falando isso com a gente hoje. Ei meu filho, você me ama? Amo, eu te adoro, eu te amo. É você louvar menos e fazer mais então. Quantas pessoas estão precisando? Porque, queridos, nós entramos numa conformidade. Quando pregamos o Evangelho, e só pregamos o Evangelho, a gente só tem dado o pão do céu. E foi como nós falamos ontem no sermão. O que acontece? Aquelas pessoas de Mateus 25, elas foram mandadas para o inferno. Qual foi a acusação? Jesus fala, porque tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Estava no hospital, não foste me ver. Era forasteiro, não me necessidade. Estava preso, não foste me ver. Aí as pessoas falam, mas quando é que te vimos assim? Quando deixaste de fazer a outros meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. Quer dizer, Jesus está dando uma chance brilhante. Mas por que você tem uma chance brilhante? Quando é que eu posso fazer alguma coisa que Deus precisa? Nunca. Quando uma coisa carência e necessidade de Deus. Nunca. Ele é auto-independente. Aí ele permitiu ser humanos ao nosso redor e derredor, para que, ao fazer para eles, estaria agradando a Deus. Então, queridos, o que eu gostei dessa parte desse estudo é isso. Estamos lutando tanto contra o pecado, na verdade, lutamos contra pensamentos, contra a palavra, contra a atitude. Esquecemos de lutar contra a omissão. E a santidade expressa isso. Se eu sou santo, eu vou fazer boas obras. Eu vou produzir fruto. Vamos ver alguns textos, esses textos aqui são fortes. Vamos lá. Deuteronômio 6, 8, nosso irmão ali, Wellington. 1 Samuel, olha só esse texto aqui. É muito conhecido. 1 Samuel 15, 22, a missionária. Isaías 1, 12. Deuteronômio 6, 2. Para que demos ao Senhor teu Deus, e guardes os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, por teu filho de Deus, para que teus dias se prolonguem. Aí o que Deus fala? Se quer que seus dias se prolonguem, guarde os meus mandamentos, os meus estatutos. E quais são esses estatutos? Obedecer a Deus. E o obedecer a Deus está incluído ser um produtor de bons frutos. Está incluído isso. Não tem para onde correr. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiro. O que Deus está falando aí através de Samuel? Samuel falando para Saul: qual que é melhor? Muito sacrifício ou obedecer a palavra de Deus? Deus falou: eles preferem obediência. E às vezes, queridos, fazemos isso. Às vezes fazemos propósitos grandes. Não sou contra propósito, eu faço propósito. Mas a gente tem que entender que a obediência está acima de qualquer propósito. Vamos inverter. Não, vou fazer o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é prova, né? Nossa Deus. 21 dias comendo só legume é prova. Mas vamos fazer o jejum de Daniel, que eu quero alcançar uma dádiva, eu quero que Deus mova. E aí Deus está falando: produza fruto. Eu vou te abençoar mais ainda. Em vez de você se privar de alguma coisa, produza fruto. Leve o nome, meu nome a ser glorificado em alguns lugares, onde eles estão até querendo blasfemar, onde eles estão querendo até questionar sobre mim. Leve o meu nome de uma maneira diferente. Leve o meu nome.
ouvi uma vez uma historinha, que tinha duas irmãs num orfanato, e aí a irmã mais nova disse para a mais velha, Deus se esqueceu de nós, estamos passando necessidade, até no orfanato, já não temos um pai e mãe, e agora no orfanato estamos passando fome. E a mais velha olha para ela e fala, não foi Deus que se esqueceu de nós, foram as pessoas que Deus mandou que se esqueceram de nós. Tem muita gente para ser mano contra Deus, a culpa é nossa, porque a gente está aqui para fazer aquilo que Deus quer. Aí entramos no mês propício para isso, mas queridos, vamos levar isso não só para o mês de dezembro. Aí no mês de dezembro você enche a pessoa de comida. Em janeiro, sabe lá Deus o que ela vai comer. Então vamos até começar na nossa igreja aqui, colocar essa... Já viram? Tem oferta missionária? Tem? Oh, maravilha, vamos fazer missão. Oferta de evangelização, maravilha. Oferta de ação social. Campanha do quilo. Rapaz, campanha do quilo, se alguém dependesse do quilo, ele já tinha virado um quilo. Já estava magríssimo. Gente, esqueci. Eles não têm ideia como é providencial quando você está precisando e chega na sua casa o mantimento. Nossa, você está precisando, chega o sapato, está precisando, tudo assim. Eu lembrei agora também de uma história verídica. Tinha um grupo de jovens, um grupo bíblico debatendo, e eles estavam discutindo que ele falava o seguinte, Deus não fala ainda hoje. Deus já falou. E um grupo estava, não, Deus ainda fala hoje. Não, Deus fala através da Bíblia. Não, Deus fala hoje. E um rapaz saiu muito veemente e começou a afirmar, não, Deus ainda fala hoje. Se você ficar ligado, você ouve a voz de Deus. O outro rapaz estava num grupo debatendo, ele ficou aqui na cabeça, será que Deus fala hoje? E pegou o carro e foi embora. E nisso ele ouviu uma voz. A voz falou assim, e estava na frente da padaria, você para e compra leite. Vai comprar leite. Isso. E ele continuou. Aí a voz assim, na frente tem outra padaria, para e compra tudo que você tem de dinheiro de leite. Aí olhou para dentro do carro, ele olhou para dentro do carro. A história diz que ele olhou para dentro do carro, não viu ninguém. Aí, quando ele está chegando para a padaria, a voz assim, para aí e compra o leite. Aí, tá bom, parou, estava com dinheiro bom no bolso, comprou uma caixa de leite, entrou no carro e foi embora. E a voz falou assim, a próxima você vira à esquerda. Aí você... Mas ele já estava conformado, a voz tentou, ele virou à esquerda. E diz que ele entrou num bairro sinistro, rua escura. E ele está, e agora, meu Deus, que é isso? A próxima você vira à direita. Virou à direita, mais para dentro do bairro ainda. Aí falou assim, para o carro. Parou o carro. Aí ele olhou do outro lado da rua, ele viu uma casa com uma luzinha acesa e ouviu um choro de criança. Sempre que eu conto essa história, me emociono. Eu ouvi um choro de criança. Aí a voz virou e falou assim, desce e vai lá, leva o leite. Aí ele desceu do carro para colocar a caixa de leite, bateu na porta e viu um homem grandão. Já era mais de 11 horas da noite. Pois não. Ele disse, olha, eu não sei, mas eu vim aqui trazer esse leite. Aí o homem sarrão, né, o homem grandão, virou e falou assim, graças a Deus, meu filho estava chorando porque não tinha leite. Eu tinha acabado de orar, tinha perguntado se Deus existisse para ir mandar o leite aqui. Aí aquele jovem termina o relato e fala assim, Deus ainda fala hoje. Às vezes é isso que Deus está falando com a gente, olha, seu vizinho, faz alguma coisa. Aí a gente se revestiu de uma santificação, que a gente acha que eu só não tenho que pecar. Realmente, eu não tenho que pecar. Não tenho que pecar mesmo. Mas não se limita a isso, a santificação. Se limita a eu expressar essa santificação com atitude. Se eu sou uma árvore boa, eu tenho que produzir bons frutos. Aí, queridos, é nesse texto aqui que a gente vê o que Jesus está falando lá em João, capítulo 15. Lá Jesus não está falando de ganhar almas. Jesus está falando dos bons frutos. Toda árvore que em mim não dê fruto, será cortada. Aí fala, puxa, é mais fácil então, né, do que ganhar alma. É mais fácil a gente estar fazendo. Vamos ver o texto, Isaías 1, versículo 12. Aí depois pode ler Isaías 29, 13 e Mateus 15, 9. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requeriu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Então o que acontece? O povo de Israel, ele vivia em total desobediência.
Mas na hora do ritual religioso eles iam. Na hora do ritual eles estavam lá, eles iam lá na lua da festa nova, na hora de eles faziam aquilo meramente por ritual. Aí Deus começou a falar: quem está pedindo isso de vocês? O que adianta vocês virem prestar sacrifícios? O que adianta vocês virem fazer grandes oferendas se há pessoas entre vocês sendo injustiçadas socialmente? Vocês não cuidam da viúva, não cuidam do órfão, não cuidam do necessitado, o patrão explora o empregado, o marido não considera os filhos como deveriam considerar. O que adianta vir? Era isso que Deus estava reclamando de Israel, porque eles, no restante das coisas, não obedeciam, mas o ritual religioso eles estavam impecáveis. É igual, vamos dar um exemplo nosso, a gente chega aqui, culto de domingo, estava até comentando ontem, eu admiro como que eu gosto de ver o pessoal da igreja. O pessoal se arruma mesmo para vir para a igreja, o pessoal se produz mesmo. O pessoal, eu acho que se eu for para a igreja, eles se arrumam mesmo. Né? Tem gente que se arruma que depois daqui vai para outro lugar, mas não, vocês se arrumam para vir para a igreja. Israel estava fazendo isso. Na hora do ritual, estavam todos produzidos, mas no dia a dia, não estava agradando a Deus. No dia a dia, estava quem? No dia a dia, Deus estava falando para eles: o que adianta que vocês cumpram o ritual da lei, mas não vivam a lei? Vocês não estão vivendo a lei. O ritual é fácil. Vim aqui entregar o cordeiro para o sacerdote, vim aqui entregar o boi para o sacerdote, vim aqui entregar a rolinha para o sacerdote. Aí chegou um ponto, queridos, que Israel não estava nem mais criando animal para isso, não. Eles deixavam os animais dele em casa, chegavam na porta do templo e compravam. Eles não tinham nenhum trabalho de carregar mais o animal, eles não tinham afinidade mais com o animal. Ah, vou levar meu boi, não, deixa meu boi lá. Está na hora que tem alguém vendendo boi. Foi por isso que Jesus, ele pega o chicote e quebra tudo, porque o ritual que já era deficiente, religiosamente falando, ou melhor, espiritualmente falando, já era deficiente, já não conseguia suprir a exigência da lei, já tinha virado um comércio. Era para cada um levar o seu boi, cada um levar o seu cordeiro macho sem defeito. O que o pessoal fazia? O boi e o cordeiro dele ficavam guardadinhos lá, chegavam na porta do templo e compravam. Aí eu falei: não, isso não está errado, não quero isso na minha casa. E aí, queridos, era isso que Israel fazia. Já era uma coisa metodicamente religiosa, mero ritual, mas no dia a dia eles não faziam isso. Aí tinha uma outra coisa que os fariseus faziam, que a lei falava o seguinte: seu pai e sua mãe precisam, você tem que dividir com ele. Seu irmão precisa, você tem que dividir. O que você ganha, se divide. Sabe o que eles faziam, queridos, os fariseus, muitos israelitas, muitos judeus? Quando o pai e a mãe estavam carentes, eles falavam: mãe, pai, eu queria até ajudar vocês, mas isso aqui é de Deus, eu consagrei a Deus, então eu não posso dar para vocês. Eles consagravam tudo a Deus para não dividir com ninguém, mas na verdade nem para a igreja nos levavam. Então aí Jesus, Deus começou a falar: para com esse negócio, esse ritual não está agradando ninguém. Aí no texto ele fala isso: quem está pedindo isso de vocês? Não está, não. Vocês estão me profanando, estão me irritando com isso. Estão me irritando com isso. Então, queridos, o que a gente quer passar? A santificação é expressada por obras. Vamos ver Isaías 29:13 e depois Mateus 15:9. E Deus disse: porque este povo se apresenta de mim, e com sua boca e com seus lábios ele me honra, mas seu coração está longe de mim, seu temor para comigo são mandamentos de homens, o que foram ensinados. Quer dizer, me honram, mas o coração está longe. Aí fala: eles me temem baseado na lei dos homens. As pessoas não temiam a Deus pelo temor a Deus, mas era o que os homens exigiam, os homens ameaçavam. Então Israel chegou a esse ponto que o temor deles não estava a Deus, estava aos homens. É igual a gente em algumas igrejas: eu não vou fazer isso não, senão o pastor vai me chamar a atenção. Vou fazer isso não, senão eu vou pegar uma suspensão, eu vou para o banco. Então o temor não é a Deus, o temor é aos homens. Para Deus não serve. O temor tem que ser a Deus. Não, eu não vou fazer isso por causa do meu Deus. Muitas vezes o pessoal falava, né? Fulano, dá uma cerveja. Não, a minha igreja não permite. Nossa, não tem. A sua aliança maior não é com a igreja, é com Jesus. E às vezes invertemos isso. Nós tememos mais a reação do homem do que a reação de Deus. Nos preocupamos mais com a aparência com o homem, com as pessoas, do que com Deus. Mateus 15:9. Mas em vão agora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Como?
mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Aí Jesus fala, vocês estão adorando a Deus em vão, à toa, sem sentido. Uma adoração vazia, porque é baseada em preceitos, em regras humanas. Então aí, está mostrando a importância das obras. Olha, você tem que fazer obras, tem que fazer boas obras. Porque não adianta, você pode vir adorar a Deus, continue vindo bonitas, arrumados, produzidos, tem que vir mesmo. Mas, fora isso, eu tenho também produzir frutos. Eu tenho que fazer as pessoas saberem que o meu Deus é um Deus de atitude. Terceira característica diz, seja qual for o seu objetivo, seu alvo final não é o bem-estar do homem, mas a glória de Deus, que é o supremo alvo concebível da vida humana. Qual a ideia aqui? Eu não tenho uma... Eu estava pensando isso com a moça. Aí ela comentou, pastor, culto, e não tem muita gente sobre isso. Tem que cultuar quem? Não é Deus? Então não importa. Não importa quem está lá, você tem que cultuar a Deus. Deus está lá. Então você cultuar a Deus. E aí você está falando aqui, queridos. O nosso maior objetivo não é eu deixar o homem feliz, a pessoa feliz. É deixar Deus feliz. A partir do momento que eu deixo Deus feliz, é suficiente. Porque se para analisar, queridos, se a gente for olhar o lado negativo da ação social, você nunca vai deixar alguém satisfeito. Você levou uma cesta básica, eu não gosto dessa parte, você é capaz de falar isso. Aí esse arroz. Então, se você fizer alguma coisa pensando na pessoa, você se frustra. Você se frustra e não vai acabar não fazendo. Agora, quando você faz para Deus, se sentindo devedor do amor de Deus, ou para agradar a Deus, você não vai se preocupar com a reação das pessoas. Já viram como que a gente se abala pela reação das pessoas? Isso mostra que o nosso objetivo não é Deus, são as pessoas. Aí por isso que a gente tem muitas vezes frustração em fazer alguma coisa. Quando ninguém falou nada, nós estamos fazendo com as pessoas. Quando ninguém comentou, ninguém me elogiou, nós estamos fazendo com as pessoas. A partir do momento que você fizer para Deus, a opinião das pessoas não vai fazer diferença. Porque você sabe que você sempre é devedor de Deus. Por mais que você faça, você é devedor de Deus. Então você sempre vai querer fazer melhor. Isso aí, se você olhar lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, capítulo 6, ele fala isso em relação ao marido e à mulher, os filhos aos pais e os empregados aos patrões. Faça isso a Cristo. Porque quando você começar a fazer isso, visando agradar a Deus, a reação das pessoas não vão causar um baque em você. Mas quando a gente faz olhando para as pessoas, causa um baque nas pessoas. Vamos ver os textos, e tudo tem que ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, Romanos 12, 1 e Colossenses 3, 17 e 23. 1 Coríntios 10, 31, Romanos 12, 1, Colossenses 3, 17 e 23. Podem ler. Portanto, quer comais, quer bebeis, quer passais qualquer coisa e fazer tudo para a glória de Deus. Então, quem diz, aí Paulo fala a coisa mais simples: quer comais, quer bebeis, fazer isso para a glória de Deus. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que pensar, Deus tem que ser glorificado. Eu tenho que provocar pessoas a darem glória a Deus. Eu tenho que provocar as pessoas a darem glória a Deus. E é a mesma situação, queridos, bem parecido, é a questão do ministério de louvor. A gente, na verdade, a gente às vezes fica abalado, incomodado, entristecido pela reação do público, não é? Quando ninguém levanta, ninguém canta. Você está adorando a quem? A Deus. Eu vou cantar para Deus. Ah, fulano está sentado, fulano está escorado, fulano está cabeça baixa, ciclano está dormindo. Eu não estou fazendo isso para ele, estou fazendo isso para Deus. Entreguei um folheto, a pessoa rasgou o folheto. Não estou fazendo isso para ele, estou fazendo isso para Deus. Estão vendo que quando a gente começa a colocar a direção certa, a frustração vai sumir? Porque você está fazendo isso para Deus. E o interessante, tudo que você faz para Deus é rigorosamente anotado e dentro da vontade dele é recompensado. É isso que a gente tem que entender. Muitas vezes, nossos filhos fazemos para os pais, está errado. Fazemos para as esposas, está errado. Fazemos para os filhos, está errado. Fazemos para os amigos, está errado. Nós temos que fazer para Deus.
Porque na hora que a gente fizer para Deus, Deus vai conscientizar a pessoa, mas ela, ao privilégio, ao benefício que você. Eis a gente não entende. O fim do homem é agradar a Deus. O que quer dizer isso? O que mais realiza o ser humano, o que mais satisfaz o ser humano, é quando ele visa o agradar a Deus. Porque faz esse teste, você uma vez faz esse teste. Tira hoje, não hoje, quero nem saber quem vai estar na igreja. Hoje eu vou adorar a Deus. O meu objetivo é adorar a Deus. Eu vou cantar para Deus, eu vou ler a Bíblia como se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu vou orar para falar com Deus mesmo. Você vai ver que hoje vai ser o melhor culto da sua vida. Porque é para isso que Deus fez. O louvor que a gente tem cantado sempre, quando diz lá que Deus colocou dentro de nós uma canção, para Ele alguns sentimentos, algumas atitudes dentro de nós, para Ele ser glorificado. E às vezes nós desviamos essa direção. Tudo que a gente faz é para Ele ser glorificado. E quando você faz isso, você se sente satisfeito. Por quê? Fala, Deus recebeu. E Deus recebe, Deus se agrada. Por que Deus, pastor, por que o senhor fala isso que Deus se agrada? Porque Deus sabe como é difícil nós, miseráveis, limitados, pecadores, cheios de influências ruins, fazer tentarmos uma coisa boa. Deus sabe como é difícil. Deus se agrada. Quer ver um exemplo disso? Acho que aqui a maioria, quem não teve filho, teve sobrinho. Quer ver como que a gente faz? A criança andou daqui na parede. Por quê? Foram os primeiros passos. Andar é coisa tão normal, gente. Andar é tão simples. Mas por ter sido os primeiros passos, a gente sabe que para aquela criança foi difícil. Ela levantou, se estourou, deu 3 passos e a gente comemora. É assim que Deus vê a gente. Exatamente assim. Ele sabe a nossa limitação. Quer ver outra coisa interessante? Eu tenho até aí guardado. Desenho de filho pequeno. Jesus amado. É um sol todo, é uma casa sem chão. Aí, e quando faz você? Você é grandão, a cabeça desse tamanho, corpo um paletinho. Mas o que você fala? Tá lindo. E para você tá lindo mesmo, não tá mentindo não. Aquele desenho encantou você. É assim que Deus fez. Porque você sabe o que o filho fez para você. Ele pega o desenho e dobra a minha felicidade. Mas meus filhos fizeram isso também. Ela vai na escola, faz um desenho. Aí um dia dessa ela mostrou aqui, pai. Isso aqui é o senhor, isso aqui é a mamãe, essa aqui é minhas irmãs chatas, tudo assim. Ela, isso aqui é pro senhor. Peguei e coloquei dentro da minha bolsa, está ali guardado. Por que eu faço isso? Porque eu sei que ela fez para mim. E é assim que Deus quer que a gente haja. Ele quer que a gente faça para Ele. Não sou muito bom, faça para Ele. Eu não canto muito bem, canta para Ele. É para Ele. Aí você vai ver a diferença. E aí, queridos, isso só parte de um coração que já está em processo de santificação. Quando você está em processo de santificação, você começa a se desvincular, se desvencilhar de qualquer outra coisa. E começa a ser para Deus. Quer ver um exemplo disso? Um grande homem de Deus, Davi, quando traz a arca. Como que ele se comporta? Como uma pessoa normal, porque aquela hora ali, ele não era rei. Não, pastor, ele perdeu a coroa, não. Ele não era rei diante de Deus. Naquela hora ali, ele simplesmente estava feliz, porque estava agradando a Deus. Ele tira as vestes reais, ele tira tudo. E vai cantando, dançando no meio dos empregados. Era isso que encantava Deus em Davi. Era pecador? Deus. O homem era pavio curto. Você falou mal de Davi, já mandava te matar. Ele tinha um capataz chamado Joabe. Aquele Joabe era violento. Até o filho do homem ele matou. Ele era o braço direito. Então Davi era um homem sanguinário. Tanto é que ele foi proibido de construir o templo. Não, Davi, você não construiu o templo, não. Suas mãos estão sujas de sangue. Certa vez eu já comentei isso aqui. Ele ia matar um homem chamado Natal, porque ele pediu pão, o homem não está pão. Ele ia matar um homem. Foi a amiga, não faço não, mata ele não. No outro dia Deus matou. Então Davi era um homem sanguinário. Mas o que chamava a atenção de Deus em Davi, ao ponto de ele receber o título, o homem segundo o coração de Deus. Era a disposição do coração dele. Como que Davi se comportava diante de Deus? Tudo que Davi fazia era para agradar a Deus. E queridos, os frutos, as boas obras, tem que ter esse fundo primordial, essencial aqui dentro. Eu não estou fazendo porque fulano está passando fome, não estou fazendo porque fulano está descalço, não estou fazendo
cada vez que o processo de santificação acelera, essa disposição, essa conscientização, ela aumenta em mim. Aí nós vamos falar um outro lado das boas obras, vamos deixar isso bem claro. Uma obra meritória é uma obra a qual, por causa do seu valor e da sua dignidade, merece a recompensa e é devida justamente, né? Em função da justiça comutativa. Falando de modo livre, porém, uma obra merecedora de aprovação e a qual está ligada a uma recompensa, por promessa, acordo ou de outro modo, também às vezes é chamada meritória. São obras deste tipo, são dignas de louvor e são recompensadas por Deus. Aí nós vamos explicar uma coisa. Há algumas obras que são chamadas obras meritórias. O que quer dizer isso? Obras que merecem uma recompensa. A obra, por sua vez, foi tão boa, foi tão grande, foi tão marcante, que ela merece uma recompensa. Mas, por mais que seja assim, certamente elas não são meritórias no sentido estrito da palavra. Elas não fazem, por seu valor moral, de Deus um devedor àquele que as pratica. Pela estreita justiça, as boas obras dos crentes não merecem nada. Ixi. O que quer dizer aqui? Há uns ensinamentos muito equivocados. Porque eu fiz alguma coisa, eu tenho que receber. Não é isso? Não, pastor, eu tenho igreja, eu tenho uma oferta na igreja, eu lavei o chão da igreja, eu cuido disso, eu cuido daquilo, eu sei fazer alguma coisa para mim. É essa a ideia que a gente tem na igreja. Mas, queridos, biblicamente é uma ideia totalmente equivocada. Por quê? Tudo que eu faço não torna Deus devedor meu. Tudo que eu faço já é uma obrigação minha. Que é isso, pastor? Mas é, queridos. A verdade é essa. Deus mandou. Vamos dar um exemplo aqui, né? Que a gente vê muito isso. Fabiano falou com ela, assim, não vai ali, busca uns planos de tomate na Ubac. Ela vai ir com o skate dele. Foi lá, voltou, aí chega, mãe, o que sua mãe me dá? Nada. É obrigação sua obedecer. Talvez, mas com Deus não é diferente. Por que nós temos que receber algo de Deus? Não temos. Porque é nossa obrigação. É nossa obrigação. Pastor, o senhor está exagerando. Não estou exagerando, não. Tem esse texto de Lucas, nossa Deus, é terrível. Lucas 17, 9 e 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1,9 e Tito 3,5. São três textos que tiram qualquer mérito ou exigência nossa em relação a Deus. Lucas 17, 9 e 10. Depois 2 Timóteo 1,9 e Tito 3,5. Porventura, dá graça a tal servo, porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fazei tudo o que vos for mandado, fazei. Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Jesus fala sobre isso. O patrão, depois que o empregado faz uma coisa, ele agradece? Não. E aí Jesus vai, depois de ter feito tudo, vocês devem dizer, somos servos inúteis, porque fizemos só aquilo que nos foi mandado. Quer dizer, qual é a ideia que Jesus quer passar para a gente? A gente tem que ir além do que é a nossa obrigação. E queridos, o interessante é que a gente, nas outras áreas a gente consegue. Nas outras áreas a gente faz isso. Nós somos pais, a gente não vai muito além das nossas obrigações, às vezes. Com o filho a gente faz isso. A gente faz isso. No emprego a gente não faz isso? Faz. Em várias áreas nós fazemos isso. Mas com Deus, a gente tinha que fazer 10 coisas, fazemos uma, falamos assim, ei, eu vou ganhar com isso. Está botando 9 tarefas. Você fez uma e quer me cobrar uma? Não. Aí Jesus fala, dizemos que devemos dizer, somos servos inúteis, porque fizemos só aquilo que nos foi mandado. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito,
e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Aqui que o apóstolo Paulo está falando aí, que hoje, se somos crentes, é porque Deus nos chamou. Ele nos chamou. Então quer dizer, só daí, queridos, já é uma dívida. Vamos imaginar o seguinte, agora, são 10h52. Se não fôssemos cristãos, estaremos acordados uma hora dessa? A gente ia chegar em casa às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, se tivesse voltado para casa. Se tivesse voltado para casa e se lembrasse o que tinha feito ontem. Então, só de estarmos aqui já é a ação de Deus. E alguns talvez estariam acordando agora com a cabeça que tamanho? Ai, minha cabeça. Ô mãe, não fala nada, não, mãe. Faz silêncio. Olha o privilégio. Talvez alguns estariam não acordando, mas estariam sendo achados no IML. Ou estaria lá esperando o rabecão, né, o carro da polícia para levar o corpo. Aí você faz isso aqui para Deus e fala: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou fazendo? Eu só estou. Eu quero saber se você está vendo o que eu estou fazendo. Você acha que por isso existe alguma coisa? Não é. Sem problema. Uma vez, isso conta muito no Dia das Mães. Um garoto começou a perceber que ele estava fazendo muito pela mãe dele. Estou fazendo muito pela minha mãe. Agora tudo que eu fizer eu vou anotar e colocar um preço. Aí a mãe falou: vai no quintal. Ele foi lá e anotou. Barreira de quintal, R$12. Falou: faz isso, buscar tua coisa, R$12. Lavar banheiro, então. Aí, mãe, chegou no final do dia, mãe, olha só, eu fiz algumas anotações, né, no final da semana. E eu vim mostrar para a senhora quanto a senhora está me devendo. Mas eu fiz um preço camarada para a senhora. Aqui, ó. Varreu o quintal, tanto. Lavei a louça, tanto. Aí fez aquela lista. A mãe olhou, tá bom, filho. A mãe então tá. Aí a mãe virou a folha no verso e começou a escrever também. A conta do menino tinha dado, sei lá, uns 50, 60 reais. A mãe escreveu no verso: por acordar várias noites e trocar sua fralda, por dar leite de madrugada para você, por comprar roupa para você, por cuidar de você, total, zero. Você não deve nada. Filho, mas o quê? Mas nós fazemos isso com Deus. Senhor, estou indo na igreja todo dia, estou fazendo isso, tá bom, e aí? Você quer o quê? Uma medalha? Um prêmio por isso? Tá bom. Você quer um prêmio? Então vamos lá, você tem, meu filho. Por todo dia você ter ar para respirar. Quanto? Por todo dia você andar. Quanto? Por você passar por um acidente de carro e passou, não atingiu você. Por você ter coordenação motora, são lábios. Não estamos devendo nada, porque isso tudo é fruto da graça, de graça. Então, queridos, a ideia que a gente tem que ter, que as nossas obras não nos capacitam a cobrar nada de Deus. Os crentes devem toda a sua vida a Deus e, portanto, não podem ter merecimento de coisa alguma por darem a Deus simplesmente o que lhe é devido. Quer ver um exemplo disso também? O presbítero vai chegar a passar por isso um dia, em nome de Jesus, vai passar por isso umas 3, 4 vezes. Dia dos pais. Pai, dinheiro. Nossa, que eu agradeço. Dia das mães. Nossa, eu doei 10 doadores para a igreja. Aleluia, glória a Deus, quem te deu dinheiro? Deus. Então, você simplesmente devolveu o que era dele. É isso que deve entender, queridos. Que eu nunca posso falar assim: o senhor está me devendo tanto. Não tem que existir isso. Porque o que eu faço é para ele. Exemplo simples: você, independente de qualquer intervenção divina, independente da graça de Deus, independente da ação de Deus, você chegaria na igreja hoje aqui? Nem eu que moro aqui dentro chegaria. Se Deus falar: pastor Camargo, é por sua conta hoje. Eu sou de brincadeira. O senhor está de brincadeira. Eu nem vou abrir o olho. Não vou nem abrir o olho. Porque acabou de abrir o olho, tem um demônio aqui doido para me pegar. Tá
primeira coisa, você pode ficar primeiro. É isso que a gente tem em mente. Tudo depende de Deus. A nossa vida depende de Deus. Eles não podem praticar boas obras com as suas próprias forças, mas somente com as coisas que Deus lhes transmite dia após dia. E em vista disso, eles não podem esperar crédito por essas obras. Que isso, pastor? Isso é verdade. Vou dar um exemplo prático. Você ganhou R$1.000 agora, do nada. Vou comprar 10 a base de 100. Ah, duvido que você pensa nisso. Eu não penso nisso. De repente alguém vai pensar nisso. Vou comprar 10 essa básica e entregar para todo mundo. Gente, a nossa natureza natural, nós sermos seres humanos, R$1.000, alguns já pensam assim, não dá para nada R$1.000. Tem tanta coisa para fazer que R$1.000 não dá para nada. E você não incluiu as outras pessoas. Então o que a gente faz é fruto da graça de Deus. Bíblia, 1 Coríntios 15:10 e Filipenses 2:13. 1 Coríntios 15:10 e Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Pode ir. Porque Deus é que opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em nós tanto querer como efetuar. E queridos, puxa pela sua memória aí, quantas vezes você ouviu aquela voz te dando uma dica, faz isso, faz isso. Ah, isso não, coisa boa, feito. Quantas vezes que Deus dá dica do que você tem que fazer, como você tem que fazer, aonde você tem que ir, e você simplesmente ignora. O pastor Silas Malafaia, ele conta uma experiência dessa. Ele estava fazendo uma campanha, um apelo, que eu acho que ele tinha conseguido 1 milhão ou 2 milhões para programa de televisão dele, alguma coisa assim. E no culto que ele dava, um pastor pediu a palavra e fez um apelo, que estava precisando de 100 mil. A expressão falou com o Silas Malafaia assim, dá para ele. Aí o Silas Malafaia falando, isso é coisa da carne, sai capeta, sai, isso é coisa do diabo, isso é coisa do diabo, estou precisando de todo mundo, vou dar 100 mil para ele. E continuou falando, aí ele contando, ele pegou o talão de cheque dele, mexeu no bolso do irmão, falei, irmão, nem abre agora, vai embora, nem abre. Depois da minha gravidez, é que mexeram com o meu emocional, por isso que eu estou assim, não. Deus constantemente está operando em nós, o nosso querer, o nosso efetuar, mas a gente resiste. Aí na frente a gente fala, mas senhor, por que não, doutor? Por que não? Naquele dia eu falei que você poderia ter ido, não foi? Era para ter falado, não falou? Era para ter feito, você não fez. Eu te dei todas as dicas. Se você puxar para a memória, você vai ver que várias vezes aconteceu isso com você. Quantas vezes que às vezes Deus te acordou de madrugada para você uma oração? Ficando doido, vou levantar não. Outro dia, não faça isso, faça aquilo. E nós não fizemos. Então Deus atua em nós. 1 Coríntios 15:10. Pode vir alguém. Sou pela graça de Deus, e a sua graça para comigo corpo e irmão. Antes trabalhei muito, mas sofri vezes. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então o que Paulo fala? Sou o que sou pela graça de Deus. Se eu sou alguma coisa, simplesmente é um favor que eu não merecia que Deus aplicou em mim. Então, queridos, toda essa disposição santa, toda essa vontade de fazer o bem, todo esse querer de aceitar, vem de quem? Vem de Deus. Nós já somos frutos dessa graça de Deus. A gente não tem mérito de estar aqui, não. É Deus que nos impulsionou, empurrou, cobrou, chamou, acordou, e nos conscientizou, nos motivou, nos fortaleceu para estar aqui. Pastores que não estão aqui não foram alcançados plenamente por esse empurrão de Deus. Mas graças a Deus que nós somos. E aí, queridos, continuando. Mesmo as melhores obras dos crentes continuam sendo imperfeitas nesta vida.
E todas as obras juntas representam apenas uma obediência parcial, ao passo que a lei requer obediência perfeita. E nada menos que isso poderá satisfazê-la. Isaías 64, 6 e Tiago 3, 2. Olha para mim. Isaías 64, 6 e Tiago 3, 2. Seis. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Então Isaías está falando do quê? O que realmente nós somos? O que é a nossa justiça? Trapo de imundícia. Esse trapo de imundícia aí, o autor está falando mesmo naquela época, o que as mulheres usavam naqueles dias dela. Olha o que o Isaías fala: a sua justiça é como isso aqui, ó, suja, não serve para nada. É isso que é a sua justiça, é isso que você é. Então, queridos, diante disso, as nossas obras são limitadas. Não tem como, queridos, eu fazer algo e pensar que está perfeito. Eu não posso ter esse pensamento. Eu posso falar assim: eu fiz o meu melhor. Teve uma equipe na Olimpíadas, não lembro onde, que a gente ganhou medalha de prata naquele revezamento 4 por 100, alguma coisa assim. E um deles era evangélico. Esse foi o nosso melhor. O nosso melhor foi o nosso melhor. Ele quis dizer o quê? Eles não tinham como fazer mais. A outra equipe. Perfeito jamais. Como é que uma pessoa imperfeita, limitada, pecadora, pode ser algo perfeito? Vou dar um exemplo: eu e a pastora, a gente quer ter filho. Aí a pastora está grávida, vai nascer loiro, vai nascer loiro. Não pode. Se nascer, complica. Se nascer, complica. Então, quer dizer, eu tenho uma atitude de entender o seguinte: eu sou limitado. O missionário sabe quanto que ganha, evangelista, o presbítero sabe quanto que eles ganham mensalmente. Então, pela fé, em nome de Jesus, pela fé, vai descer 5 mil na minha conta, vai ter 5 mil na minha conta. Por só isso, não vai, pelo amor de Deus, você sabe que vai ter 5 mil. Para que é que você vai criar uma fantasia? Como assim? Eu tinha fé. Você foi contratado por 1.500. Você quer ter fé que vai ganhar 5 mil todo mês? Isso não é fé, isso é absurdo. Isso é quase absurdo, é loucura. Então, é isso que nós temos que entender. Eu sou limitado. Por mais que eu faça, eu não vou chegar à perfeição. Mas eu tenho a obrigação de fazer o meu melhor. Eu tenho a obrigação de fazer o meu melhor. É Tiago 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas vezes. Se alguém não tropeça de falar, é homem perfeito e capaz de dominar também tudo e tudo. Aí está falando do quê? Por que nós não conseguimos ser perfeitos? Porque todo mundo tropeça em alguma coisa. Você está num dia abençoado, glória a Deus, aí acontece alguma coisa. É isso que Tiago está falando. Todos nós tropeçamos. Infelizmente, fazemos alguma coisa errada. Não tem jeito. Por mais que você se fiscalize, se policie, então você pensa, você sente, você fala, você faz, sempre acontece uma falha que não deveria. E a última coisa sobre a característica, queridos, das boas obras é essa. Ademais, as boas obras dos crentes estão totalmente fora de proporção em relação à recompensa da glória eterna. Uma obediência temporal e imperfeita nunca pode merecer uma recompensa eterna e perfeita. O que quer dizer isso, queridos? Somos cristãos, somos fiéis, trabalhamos, fugimos do pecado assustadoramente. Fazemos boas obras quando fazemos, né? Então, hipoteticamente, fazemos boas obras. E aí, queridos, às vezes nós esperamos de Deus o quê? Grandes recompensas, perfeitas, constantes. Não somos contra a campanha, a gente faz campanha, vamos fazer campanha. Mas observaram como que o pessoal faz campanha de um jeito tão imperfeito e exige respostas tão perfeitas? Pode observar, queridos. As campanhas são motivadas por milagres. São feitas de qualquer maneira. Não há uma programação, não há uma base
bíblica, mas há uma exigência de Deus assustadoramente. Aí, já ouviram como que as pessoas determinam para Deus a campanha? Hoje, Senhor, faça hoje. E como Jesus falava com Deus? Quando Jesus falava com Deus, quando foi ressuscitar Lázaro? Pai, eu sei que você sempre me ouve. Olha a diferença. Mas, vai lá, Deus. Ressuscita, para que eles saibam que eu sou teu servo, que eu sou teu filho. Hoje em dia, os caras estão com mais autoridade que Jesus. O negócio é complicado para Jesus. Jesus falava com Deus com toda humildade, com toda calma, com aquela mansidão de sempre. E Jesus não precisava nem falar com Deus, ele mesmo podia resolver, mas dirigir a Deus. Aí tem pessoas que ainda usam de méritos as boas obras. Olha, que eu jejuei e a semana toda subi no monte e por causa disso vai ter milagre. Deus falou, quem te falou? Quem te falou que por causa disso não pode ser milagre? Quem te falou que eu sou obrigado a atender se eu não falo? Aí eu posso, se acontecer alguma coisa, que já recebeu o galardão, ele seja reconhecido pelos homens, já recebeu o galardão. Aí, o que você quer isso? Você quer a glória, esse status? Aí. Então, queridos, o que nós temos que entender? O que nós fazemos é limitado, é perfeito. E para terminar, queridos, nós mostramos que as boas obras, elas não são perfeitas e não trazem recompensa, mas elas são necessárias. Há uma necessidade da gente fazer boas obras. As boas obras decorrem necessariamente da união dos crentes com Cristo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Elas são necessárias também porque são exigidas por Deus. Então, queridos, é necessário a gente fazer boas obras. Vamos ver alguns textos. Romanos 7:4, Tiago 2:14 e 17, 1 Coríntios 6:20. Então, Romanos 7:4, Tiago 2:14 e 17, 1 Coríntios 6:20. É necessário ter boas obras. Pode ler. Tiago 2:14 e 17. Romanos 7:14. Alguém achou Romanos 7:14? Romanos 7:14, Tiago 2:14 e 17 e 1 Coríntios 6:20. 2:14 e 17. Pode ler. Tiago? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, por que eu necessito das boas obras? Porque as boas obras são frutos de fé. Se eu tenho fé, eu faço, eu produzo. A fé obrigatoriamente produz fruto, queridos. Produz atitude, produz a gente reagir. Eu estava analisando, vou falar isso a primeira vez aqui, essa reforma. Quem deu financeiramente, quem vem aqui. Aquilo ali é fé, queridos. Aquilo ali é a expressão de fé. Por que a gente fez essa reforma? Para agradar a Deus, sem sombra de dúvida, mas para fazer o povo se sentir bem. Não era fé que o povo ia vir? É fé. Então quem tem fé, ele age naturalmente, queridos. É natural. Se eu não estou agindo é porque eu não tenho fé. Ou a minha fé não tem exercício. Então as boas obras são necessárias pela fé. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, quer dizer, é uma exigência. Jesus morreu na cruz e ele nos ressuscitou da morte espiritual para que dessemos frutos. Então, todo aquele esquema, aquela conspiração, aquele planejamento
na morte do Calvário foi para que nós dessemos frutos. Para isso. O objetivo é esse. Imagina, eu vou profetizar na vida de todo mundo aqui. Eu estou animado. Vocês vão começar a ganhar a partir de janeiro R$6.000 por mês. Aí você contrata uma empregada. Quando eu dou uma empregada, você não vai fazer mais nada. Vai lavar sua roupa. Você contrata uma empregada, vai lavar sua roupa. Você vai levantar de manhã, imagina aí, pessoal, toma posse. Você vai levantar de manhã, a mesa do café está naquela mesa, suco, fumado, a cama já está arrumada. A ideia sua é essa. Por semana, se contratou empregado. Primeiro dia, ela chegou 2 horas atrasada, você teve que tomar café puro. Cheguei lá. Segundo dia, ela chegou na hora certa, mas não mais cedo. Não roupa, não fez comida, precisa, mas eu preciso também. Vou mandar embora. Por que eu quero dizer isso? Se eu não estou dando fruto, esse investimento está indo por água abaixo. Aí, esse fruto ainda, eu exijo de Deus o quê? Que ele me recompense. Eu só não percebo aqui, Flávio. Vamos entender uma coisa aqui, vamos entender. Eu te dei o carro, te dei gasolina, te dei dinheiro, você compra, e você quer que eu te dê uma outra compra? Você quer que eu te pague por aquilo que eu já paguei? Essa é a ideia. Eu preciso ser pós-obras, queridos, porque é uma exigência de Deus. Jesus não é uma coisa para me habilitar e me capacitar para isso. Agora, 1 Coríntios, não é isso? 6:20, para terminar. Hoje comprados por bom preço. É melhor depois a Deus que o nosso corpo e o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, foste comprado por um bom preço. Então, eu tenho que frutificar como uma forma de gratidão a Deus. Como uma forma de gratidão. Eu vi uma historinha, não sei se é história inventada ou o que aconteceu. Antigamente, os escravos trabalhavam, eram obrigados, mas alguns ganhavam carta de euforia, eram liberados. Só que eles podiam continuar servindo, mas para isso, eles tinham que furar a orelha. O escravo orelha furada queria dizer o seguinte: eu estou servindo porque eu quero. Ele liberou, um patrão liberou um escravo e ele voltou e furou a orelha. Porque o Senhor já fez tanto por mim, agora eu vou servir o Senhor pelo prazer. Queridos, eu tenho que fazer boas obras por gratidão a Deus. Olha o que Deus já fez por mim. Olha o que Deus realizou por mim. E terminando, queridos, concluindo, as boas obras são consequências, uma continuidade da minha vida de santificação. Quando eu falo boas obras, é frutificar para todos os lados. Ganhar alma também, ganhar alma, obra social. Eu produzi coisas para o reino de Deus. Isso é fruto de uma vida de santificação. Amém, igreja? Então assim nós terminamos o assunto sobre santificação. Semana que vem, com a graça de Deus, estaremos entrando em outra área, em outro assunto.